Agora para um debate aqui. A gente tem convidados especiais aqui para a gente poder falar a respeito dessa questão. A gente já estava num debate, até porque voltou aqui a programação e eu fiquei aqui conversando com eles. Quero que todos vocês se apresentem e falem um pouquinho de vocês, pode ser? Vamos começar por aqui. Tudo bom, Fabião? É um prazer estar aqui com vocês, toda a audiência. Meu nome é Ricardo Mazzini, eu sou considerado entusiasta, gearhead, como o pessoal fala, sou proprietário de um veículo antigo, modificado. Estamos aqui hoje para ver se conseguimos aí um minutinho para ser ouvido do nosso lado também, para ver se a gente consegue adequar essa pele que vai afetar tantas pessoas que possuem carros modificados. Bom dia audiência, muito obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui debater sobre esse projeto de lei que vai aí impactar diretamente a vida de todo mundo. Meu nome é Felipe Oscar, sou advogado especialista em direito automotivo, na internet conhecido como Dr. Gearhead. Produzo muito conteúdo, principalmente para quem gosta de carro modificado, e espero dar minha contribuição aqui hoje. Perfeito. Bom dia a todos, meu nome é Juliano Silva, sou conhecido como Jota nas comunidades aí, do pessoal que é Gearhead, carro rebaixado, modificado. Sou presidente do clube Só Fiat Uno, um clube que tem mais de 10 anos aí. E também sou organizador de eventos, promotor de eventos do Fiat Nation, que é um dos maiores eventos de Fiat do Brasil, na atualidade. Então, a gente tem uma mesa hoje aqui de quem entende de carro, é isso? Pode considerar. Quem gosta de carro. Pode considerar. Então, tá certo. A gente vai ter nesse debate também a participação da Gabriele Tricânico, direto da Itália, que participa com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham, aos rapazes especialistas aí do estúdio. Até vou aproveitar para fazer uma abertura para quem está nos ouvindo, nos acompanhando nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, pelas ondas do rádio, porque nos últimos dias o debate em torno dessa vistoria de identificação veicular ganhou grandes proporções, principalmente na internet, e acabou aí envolvendo um ruído, desinformação e algumas interpretações equivocadas. É importante a gente deixar claro que, desde o início, o projeto de lei, apresentado 3507/2025, não apresentou a proposta com o objetivo de prejudicar o cidadão, onerar o povo ou criar novas exigências generalizadas para os proprietários de veículos. No texto original do projeto, que tinha um foco específico, era a identificação veicular, o combate às fraudes em um cenário da resolução do CONTRAN 716/2017, que está suspensa, mas não foi revogada. E por ela ser reativada a qualquer momento por uma decisão administrativa, sem a participação do Congresso Nacional. A grande distorção que gerou aí insegurança, reações intensas na internet e até fake news, surgiu a partir das alterações feitas no PL durante a tramitação, quando foram incluídos pelo relator, o deputado federal Cezinha de Madureira, pontos que não constavam na proposta original do deputado federal Fausto Pinato, como, por exemplo, a fixação de prazos, além de critérios relacionados à emissão de poluentes e ruídos. Essas mudanças que alteraram o projeto e provocaram aí as interpretações que haveria, então, uma vistoria periódica e ampla para todos os veículos. E é justamente sobre essa diferença entre o projeto original e o texto alterado que se concentra esse debate de hoje, com os especialistas aí direto do estúdio com você, Fabi. Muito bem, Gabi. A gente estava aqui já debatendo sobre o tema, porque a gente sabe que essa questão do carro, e das modificações do carro, e tudo que altera, que leva à paixão, tem um outro tom também na hora da defesa dos próprios interesses. Quem gosta de carro, vocês estavam falando aqui um pouquinho sobre carro, tem a questão da paixão, certo? Envolvida. Com certeza. E aí os ânimos ficam mais acirrados com relação a essa questão. O doutor explicava que o que tem no projeto que realmente faz com que vocês se sintam prejudicados. Bom, eu acho que dá para dividir essa discussão em duas partes. Uma falando do projeto original, que é o que o deputado Fausto Pinato está defendendo, que se torceram lá na CVT, na Comissão de Viação e Transportes. Depois a gente pode discutir as emendas.
No projeto original, tem aqui, ele altera o artigo 117 e ele insere a vistoria periodicamente conforme definição do CONTRAN. Ou seja, fica algo vago. O CONTRAN pode emitir qualquer resolução pedindo qualquer vistoria, não define ainda a atuação do CONTRAN. No inciso 5 do artigo 117, né, da alteração proposta, tem aqui mais uma situação vaga. Nos casos específicos estabelecidos nesse código ou em regulamentação. Então, o projeto original ele já nasceu ruim, porque ele não define exatamente até onde o CONTRAN pode atuar. Então, o CONTRAN, aprovado esse projeto de lei, pode editar qualquer resolução, porque vai estar de acordo com o projeto de lei original do deputado Fausto Pinato. E com a alteração do relator, do Cezinha? Com a alteração, a pior de todas, na verdade, as emendas é o controlar do CASAB. Quem é daqui da cidade de São Paulo lembra como foi o controlar aqui, e é exatamente isso que está ali. Principalmente a fiscalização de emissão de ruído e poluentes. Agora imagina um Uber que usa o carro todo dia, um uso agressivo, porque usar no trânsito é um uso agressivo do carro. Imagina ele, depois de 5 anos, depois que perdeu a garantia da montadora, ter que passar numa vistoria para fiscalizar a emissão de poluentes. Com o motor já cansado, desgastado, queimando óleo muitas vezes. A gente tem duas vertentes, né? Porque essa questão dos poluentes é uma questão de qualidade de vida para todos nós, né? Essa questão da emissão de poluentes, a gente também não pode simplesmente fazer vista grossa, porque cada vez mais a gente busca aí carros que emitam cada vez menos poluentes, para que a gente já vive numa cidade altamente poluída. Então, a gente vê até a mudança de frota de ônibus com relação... A gente falava de carro elétrico, mundo ideal, e a gente tem o mundo real, porque, infelizmente, o carro elétrico não está acessível a todas as pessoas. Mas a vistoria não seria necessária a partir de uma certa idade do carro para tentar buscar e manter essa qualidade de vida na cidade? Mas aí você acaba onerando o cidadão. Imagina, a cada 5 anos ele tem que refazer, gastar ali 10, 20 mil para refazer o motor do carro. Isso vai ser um sucateamento dos veículos mais antigos. Infelizmente, no Brasil hoje, o valor de um veículo é praticamente o valor de um apartamento para uma pessoa de baixa renda. Sem falar hoje na quantidade de impostos, dos juros, um financiamento. Então, muitas pessoas que possuem acesso a um veículo não vão poder ter. Aí fica como se fosse um produto mais elitizado. Infelizmente, o Brasil... Mas a gente tem que buscar políticas realmente para que esse desgaste e os poluentes, porque o poluente a gente não vai tirar da natureza e também, uma coisa, assim, que assim, pelo menos eu imagino, quando nós pensamos assim, poluentes, o que vem na nossa mente? Aquele veículo que está soltando aquela fumaça, que está deixando a rua toda escura. E muitas vezes o veículo que ele está tendo uma emissão de poluentes maior não vai estar nesse nível. Então, o cara vai levar o carro dele para fazer aquela vistoria e vai falar, peraí, como assim? Não estou conseguindo passar, não estou conseguindo ficar dentro do padrão que veio de fábrica, e sem falar da qualidade do combustível. O combustível já foi adicionado mais etanol 2 vezes somente nesse ano passado, que eu me recordo. Não vai bater com que a fábrica. E vamos mais além, igual eu comentei, eu tenho um veículo que ele tem motor modificado, foi mais ou menos em 2009 que eu passei por uma vistoria, o carro foi legalizado. Tá, igual que vai ser o padrão de emissão que o meu veículo tem que ter para estar passando nessa nova vistoria agora em 2026? Não existe. E muitos veículos, vamos falar carros antigos, anos 80, 60, 70, de colecionadores. E aí, como que essas pessoas vão conseguir ter o carro legalizado? O que vai acontecer é o seguinte, as pessoas não vão passar, vai ficar todo mundo andando sem estar legalizado, e infelizmente o jeitinho brasileiro, que hoje está acontecendo muito, igual comentamos, tem muita gente hoje que tem veículo, você entra na internet e você acha veículo somente para rodar. O cara fica rodando, até pegar uma blitz, e aí é um monte de carro sucata realmente, com lanterna queimada, com o pneu esfarelando, soltando fumaça, porque o cara não está nem aí. Existe um comércio desses carros que depois de apreendidos deixa lá. Existe hoje até o comércio de carros não pagos, carros NP. Você coloca na internet, você vê NP. O cara financia, não paga e revende a 2, 3 mil reais. O cara fica rodando. É certo? Não é? Você acha que essa pessoa vai levar o veículo numa vistoria? Né? Eu até concordo Sim. Até queria ressaltar, né? Falou aí sobre o poluente. Eu fiz na época o controlar, mesmo carro que eu tenho hoje há 20 anos, eu fiz.
eu tive que fazer o motor do carro, que foi interessante que aqui no bastidor você até falou, como que pode uma pessoa que gasta tanto no carro não tem dinheiro para arrumar? Eu fiz isso, eu fiz o motor do meu carro, um Fiat Uno 1989. Por tanto gostar do carro, eu investi no carro, tenho ele até hoje. Investi. Meu carro passou? Não. O meu mecânico ele precisou fazer algumas alterações na vela do carro, ponto de ignição, no carburador. O carro ficou extremamente fraco, eu não conseguia subir uma ladeira simples. Passei na vistoria, passei. Encostei o carro, tirei a tampa do carburador, troquei o giclês e voltei. Muita gente fazia isso. Na época do Controlar em São Paulo, se existia esses esquemas, vamos dizer, essas burlações ali para passar. Outra coisa, se você pesquisar também, vai ver que muito carro do ano não passava. Se um carro novo não passava, como que o meu antigo vai passar? E estou falando de novo. Eu fiz tudo isso para passar. Tinha que fazer isso. Fiz acho que umas 2, 3 vezes o Controlar. Depois não teve mais. Gabi? Dos carros antigos tem um rapaz, um deles tem um clube do Fiat Uno, né? Então existe uma diferença legal entre o carro de coleção, o carro antigo de uso diário, né? E aí, um carro avaliado em 300, 400 mil reais metido, ele tá acima da lei? Porque se o colecionador, se o amante pelo carro gasta essa fortuna para modificar o carro, ele não quer passar por uma vistoria, é isso que não fecha a conta. A gente entende, né, na minha visão jornalística, e aí eu não sou advogada de ninguém, aqui a gente está só trazendo os dois lados da moeda. Você gasta 300 mil num carro, mas você não quer passar por uma vistoria. Não fecha a conta. É isso que a gente quer entender, o porquê desse alvoroço. Eu vou responder bem interessante isso aí que você falou, né? Como é que pode? Então, eu não quero... Eu tenho condições de passar assim, fazer o motor novamente do meu carro, porque eu consigo fazer isso como muitas outras pessoas. O problema é esse. Tem pessoas que não têm essa capacidade, não têm esse dinheiro. Estou falando do meu clube, por exemplo, só Fiat Uno, meu clube. Tem Uno no meu clube de 1984, que foi o primeiro ano que saiu, fora também o Fiat 147, que é dos anos 70, como o novo Uno, que saiu até 2023. Então eu tenho ali várias... Mas são carros do valor de mercado, de certo. Quanto a quanto? Hoje um novo Uno, vamos pegar o Sport. Um Sport hoje está avaliado 2023, acho que uns 50, 60 mil reais. 40, 50. Aí, olha só onde que a gente chega. Eu vi um anúncio no clube hoje mesmo, o pessoal lá estava vendendo um Uno 91 por 20 mil. Para você ver como é que tá assim a disparidade, né? Até a procura. E o pessoal prefere até um carro mais antigo, tanto para colecionar, né? Também para trabalhar. Eu não estou falando só por mim, eu que estou modificando. A gente está falando de todo mundo que tem carro. Muita gente usa o carro para trabalhar, como ele até mesmo falou, o doutor. O Uber, por exemplo. Então a gente tem uma vaga de gente, assim. Não estou falando só de mim, do Juliano, ou de fulano, ou de ciclano, ou de antigos. Grande parte da galera que é dos antigos, tinha até um amigo meu que eu queria que tivesse vindo aqui, por exemplo, da Mopar Brothers. Lá só tem empresário, são pessoas que têm carro avaliado em mais de 200 mil, que são Dodge Charge e tal. Veja só, o cara tem um poder aquisitivo para manter, mas e o restante do pessoal que não tem? Lembrando, né, que até o Fiat Uno é um grupo muito engraçado que acaba misturando muitas classes, desde o cara que paga R$2.000 num Fiat Uno e que ele não tem às vezes R$10 para colocar de combustível para no encontro, porque ele quer estar junto, tanto que a gente acaba sendo uma comunidade ajudando muito, doando peça, etc. Até um cara que é empresário e que tem um Uno de 100 mil investido. Se for parar para ver, eu tenho um Uno 1993, eu tenho esse carro há 20 anos. E se eu for contar o que eu já investi nesse carro, dá para comprar um apartamento. Mas igual falamos, cada caso é um caso, né? E sobre a vistoria, né, a gente também tem aquela dúvida de como que o Estado vai conseguir manter isso, porque é muito carro e, querendo ou não, isso traz um transtorno. Eu acredito que realmente tem que ter uma vistoria, que a ideia do projeto vamos retirar carros dublês, carros roubados, etc. Só que hoje já existe aquela vistoria de quando a gente vai fazer a compra do veículo e que ela tem que acontecer realmente. E eu até jogo aqui também. Eu comentei, né, que eu teve um caso, o meu carro ele foi furtado e fizeram vamos chamar um bode em cima dele, que bateram a numeração e colocaram outras placas e estavam rodando com outro documento. O carro foi
Eu mesmo acabei encontrando esse carro, passou por perícia, o carro foi devolvido, foi uma burocracia para conseguir regularizar esse carro. E falo, passaram no controlar com o meu carro, como que eu sei? Eu bati no quebra-sol, caiu o documento da outra pessoa que estava andando com o carro e tinha lá o laudo do controlar. Então, peraí, essa controlar também não tinha o âmbito de identificar um veículo que fosse produto de furto ou tivesse clonado, algo do tipo? Esse foi algo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Minha experiência Deixa eu só própria. falar aqui sobre a questão do carro modificado. Você tem um carro turbo legalizado. Legalizado. O procedimento de legalização, ele vai fiscalizar alteração de potência e ou cilindrada. Alterou potência, alterou cilindrada, legalizou, o documento está ok. Só que esse mesmo carro legalizado, modificado a potência, não passa na emissão de gases com parâmetros originais, justamente porque houve um aumento da potência. Houve mais queima de combustível para gerar mais potência e, consequentemente, vai liberar mais gases. Então, ele com um carro legalizado, que já pagou CSV, pagou taxas de Detran, nessa vistoria, quando bater ali com os parâmetros, não vai passar. Esse é o problema. Gabi? Na verdade, primeiro que assim, né, essa questão do controlar, a gente está falando de 2008, 2009, então faz muito tempo e as tecnologias mudaram. Então, quando uma lei é aprovada, né, no Congresso, sancionada pelo presidente da República, tem um caminho aí muito distante até ela ser regulamentada pelos estados e implementadas pelos municípios. Então, a gente está falando de algo muito distante, que a gente não consegue nem ter um parâmetro. Mas, em tese, haja vista que a gente está na era da tecnologia, eu tenho certeza que esse tipo de situação que aconteceu com o seu carro, quando alguém passou com o controlar, tenho certeza que se for agora, no próximo ano, tenho certeza que isso não vai vir a acontecer. E aí, eu vou colocar mais uma pergunta para os rapazes. Um carro antigo com farol quebrado, com pneu careca ou com documento irregular, então pode circular normalmente? Porque, ok, a gente está falando agora sobre uma classe social que tem condições de arrumar o seu carro. Mas quem não tem condições também vai circular com o carro todo quebrado, pneu careca e colocando outras pessoas em perigo. Isso também é correto? Então, a régua tem que ser igual para os dois lados. Bom questionamento, posso? Mas isso já é infração. Já é infração. Eu digo que Blitz. a fiscalização deve ser maior nas vias. E eu concordo, um veículo, né, com farol queimado, com um pneu careca, né? Só que para isso existem as blitz, vejo, ou então vamos colocar mais efetivo na rua e dar a oportunidade da pessoa estar regularizando o carro. Se não regularizou, infelizmente pátio, multa, veículo, que é o que acontece. É igual falamos, infelizmente essas pessoas que andam com o carro nessas condições são pessoas que já têm a consciência que esse veículo possa ser apreendido a qualquer momento e que o cara não está nem aí. Infelizmente ele compra, já comentamos dos veículos, né, não pagos ou só para rodar, o cara paga R$1.000 e ele tem já essa consciência. Então infelizmente arque também com a consequência. Isso, como eu falei, já é infração. Já é proibido você circular com um veículo nesse estado. A questão o estado não consegue fazer a fiscalização do trânsito e vai onerar ainda mais o cidadão. Esse é o problema. Em vez de aumentar o efetivo, fazer ações de educação de trânsito, colocar a fiscalização eficiente, as próprias vias são muito ruins. É um bom ponto agora que você falou também, né? É um bom ponto. Sobre as vias, né? Assim, o Estado está falando sobre os carros, mas como que estão as vias do Estado? Sim. Eu vi que você tem um dado aqui. Sim. Eu queria saber se nesses dados são mais ou menos assim, para a gente traçar o quanto % de carros realmente que circulam em São Paulo, que são carros nessas condições de pneu careca, quebrado, que realmente pode dificultar até o trânsito, porque um carro desse para na via com facilidade, às vezes causa ali um congestionamento ainda maior, pode causar até um acidente, a gente sabe dessa possibilidade. Quantos são carros modificados que tiveram investimento e quantos são carros realmente que podem ter mais de 5 anos, mas são carros em perfeito estado e que continuam circulando? Eu tenho um dado aqui, que foi até um vídeo que eu vi, foi de uma moça, eu esqueci o nome dela, tá no próprio site do governo, tá aqui, e ele mostra quais são os fatores de que resultam em acidente. Aí mostra aqui, por exemplo, aqui,
pegar aqui, mais fácil, aqui ó. As maiores causas são desrespeito às sinalizações de trânsito, esse é o maior, tá com 30%. Aí tá aqui ó, velocidade compatível, ultrapassagem, ingestão de álcool, aí tem aqui, certo? E a outra também é a falta de atenção às vias, tá aqui ó, adormecimento. Então aqui, onde que a gente chega aqui, veículo, defeito mecânico, que é o que dizem que seria, é só 2%. Mais de 50% é causado por outras coisas e não Pelo homem. Pelo homem, e não por falha mecânica ou por isso. Tem também um ponto muito importante, até na nossa conversa, até na nossa realidade, nós estamos aqui a todo momento comentando, falando São Paulo, porque nós somos aqui de São Paulo e é a nossa realidade. Só que devemos lembrar que esse projeto ele é nível Brasil, e existem muitas cidades do interior que se você for, não sei se você já teve a oportunidade de viajar para o Nordeste, já foi para lugares que são carentes, os carros nem placa possuem, os motoqueiros não utilizam nem capacete, então assim, a fiscalização como que vai chegar lá? Então a gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma realidade hoje aqui, São Paulo. Só que para o resto do Brasil, como que vai ser efetivo? Existem locais que vão poder comportar as pessoas que queiram realmente estar com o carro legalizado? Será que essas pessoas realmente vão estar indo a esses locais para regularizar um carro que muitas vezes nem placa tem? Então assim, sinceramente, nós não temos até uma estrutura para fazer esse projeto funcionar de maneira adequada para que realmente haja uma diferença. Sim. Minha opinião. Eu também concordo com isso daí. A gente tem um abismo aí. Infelizmente, a gente às vezes, quem vê isso daí, vê como arrecadatório. Todo mundo fala isso. E aí vi até um post falando que o Cezinha de Madureira, é isso? Cezinha? É o Cezinha. Cezinha. Relator. Ele foi e colocou lá, não, mas na minha não ia cobrar. Mas a questão não é cobrar. O problema não é cobrar lá R$100 ou R$150. O problema é mais para trás. É como eu falei. Você vai fazer um motor. Imagina, o cara que pega um carro para trabalhar lá, tem uma perua, por exemplo, trabalhar, que faz feira, alguma coisa com a família, ou tem um carro mais simples para cima e para baixo, e não tem condições de comprar um carro. Esse cara, ele não vai ter como fazer o motor do carro, fazer isso, aquilo, outro. Vai dar irregular. Então vai acontecer, voltamos lá atrás de novo. Esse cara não vai fazer, não vai continuar poluindo. Aí volto de novo a falar da poluição. Tem formas de bular o sistema, tem como você ir lá, deixar o carro dentro dos parâmetros, voltamos de novo a falar, o carro vai ficar mais fraco, combustível nosso é horrível, vamos conseguir, depois vai voltar. Então essa questão até de, é poluição, desculpa, não cai, não tem como falar sobre poluição. Mas é sobre segurança no trânsito, carro que polui, como até a outra moça falou, o carro que está com o farol quebrado. Não, beleza, isso está certo. Usa Xenon, por exemplo. Tem gente que vai até me criticar. Carro antigo Xenon não tem como, porque espalha, cega outra pessoa. Então, precisa realmente ter uma regularização, sim. Uma fiscalização, sim. Mas não é necessário que todo mundo passe todo ano, igual foi o controlar. Não tem como, não vejo... Eu vejo que se a ideia... Ô, Fabi, deixa eu dar parte aqui. Eu tô ouvindo muito senão, se, e o projeto de lei só passou numa comissão, né, nem foi aprovado. Então eu queria entender um pouquinho por que esse discurso foi levado para perseguição, tomou tamanha proporção na internet, dentro dos grupos de carros antigos, e muito senão, sem ter a informação correta do projeto, do que era inicialmente, do que foi proposto pelo Cezinha e do andamento que está ainda no Congresso, que está em recesso. Como é que essas informações, aliás, essa desinformação tomou tamanha proporção dentro dos grupos organizados de vocês? Como é que foi passando de grupo para grupo? Como é que vocês foram falando? Foi esse senão? Porque o que eu vejo hoje, avaliando esse debate com vocês e as respostas que vocês têm trazido aqui para a gente e dentro das perguntas que eu separei aqui para fazer para vocês, para poder entender a dor de vocês. É tudo se, e a gente não tem nada concreto, nem mesmo um projeto de lei que passou por mais de uma comissão. Não foi a plenário, não aconteceu a audiência pública. Por que tomou essa proporção tanta fake news? Porque o próprio projeto de lei original ele é bem vago. Como eu falei, ele propõe a alteração do artigo 117A. No inciso 3 tem vistoria periodicamente conforme definição do CONTRAN.
No 5, nos casos específicos estabelecidos nesse código ou em regulamentação. Então, quando você deixa para o CONTRAN fazer algo, você não sabe o que vai sair de lá. O CONTRAN, ele é tão ineficiente, por exemplo, se você tem um veículo antigo com lâmpada halógena no farol, se você importar uma lâmpada, o farol completo, com lâmpada de LED, você não consegue legalizar isso. É proibido pelo CONTRAN. Tá. Então, quando você coloca para o CONTRAN regulamentar algo, a própria legislação proposta cria o senão, porque ela é vaga, ela não define nada. Então, por isso que gerou tanta discussão, porque está aberto. O projeto original está aqui, ó. Ele não define nada, ele não regulamenta o âmbito de atuação do CONTRAN. Posso falar também? Responder? Como Gabriele. Gabriele. Por que está nesse se não? Porque antes de se tornar lei, antes de já vir algo pra gente já está se manifestando. A gente não vai esperar primeiro virar lei para depois, isso daqui. Não, a gente já foi logo no âmbito ali, já foi na raiz, falou, não, isso aqui não pode passar. Vamos tomar uma atitude, se for para ter, vamos acompanhar, vamos ver como vai ser isso daí. Foi por isso que está nesse se não, como o próprio doutor aqui respondeu. Está tudo vago. Então, antes de se formalizar qualquer coisa, a gente tomou a nossa atitude. E uma das primeiras coisas também que fez a gente tomar, ou não só nós, todo mundo, por que explodiu isso? Porque, gente, estamos um governo que só tem imposto. Só imposto. Aí chega lá, mais taxa para pagar. Não dá, gente. Aí todo mundo fica doido mesmo. Aí o pessoal começa a falar, mais uma coisa para pagar. Teve muita gente que até colocou mais isso. Não se preocupou nem por causa do controlar que vai ter. Não, o pessoal, mais taxa, mais coisas vamos pagar, mais coisas vamos ter que arcar. Como assim, gente? Então, assim, o primeiro foi esse. Por que o se? Não vamos esperar virar lei. E o segundo foi essa questão de pagar para fazer isso daí. Isso mostra Mas claramente... Está escrito que tem alguma taxa lá no projeto? Está escrito que tem alguma taxa para ser paga lá no projeto? Está escrito, Não. mas Brasil, mas né? teve o controlar que foi. Então a gente sabe Mas que aí vai vocês ser estão criando cobrado. fake news. Não, Se nós não estamos tem, criando vocês fake estão criando fake news, gente. Isso é desinformação, isso não pode acontecer. O que vocês têm que trazer para vocês é chamar um debate e começar uma discussão e não propagar desinformação. É justamente esse ponto. É o se tomou tamanha proporção porque foi criada uma mentira em cima de um fato que não é real. vistoria veicular ela é paga. Hoje você paga. Quando você faz uma transferência de propriedade, conforme definido aqui no projeto, hoje você faz a transferência intermunicipal, de propriedade, interestadual, você paga uma vistoria. Hoje, o que a gente tem de realidade é que a vistoria é paga. E aí o Fausto Pinato colocou aqui, na justificativa dele, a importância das ECVs, as empresas credenciadas de vistorias, que são as que fazem hoje a vistoria que a gente tem que pagar. Então, a nossa realidade hoje indica que vai ser pago, porque hoje a gente paga. As ECVs vão trabalhar de graça? Essa a questão. E outra, acredito eu que, até como eu vi lá um post falando que o Cezinha falou que ele não iria colocar para ter essa taxa, não iríamos pagar a taxa. Mas a gente sabe que vai pagar, nada é de graça. Não tem como. Como que o Estado vai bancar isso daí? Tem estrutura, tem funcionário, tem tudo isso aí. Tá bom, não vai ter taxa, vai ser de graça. Mas em algum lugar eles vão tirar, de algum imposto, vai acrescentar alguma coisa, CMS, alguma coisa, alguma porcentagem vai sair. Não existe almoço de graça, gente. De algum lugar sai. E até foi interessante, né, o ponto que ela colocou, isso mostra também uma insatisfação popular muito grande com o governo, infelizmente, porque como a gente vê que muitas regras são ditadas sem o consenso daquelas pessoas, daquele coletivo, dessa vez todo mundo começou a correr atrás antes que realmente seja aprovada. Sim, porque no momento que for aprovada, não tem mais o que fazer, infelizmente. Não tem mais o que fazer. Bom, a gente sabe que esse é um embate num cenário bastante sensível, né, Gabi? Sim, porque sim. Envolve aí os interesses de vocês, principalmente, que são apaixonados aí por carro. Mas o que a gente tem de certo aqui, tanto pelo deputado Fausto Pinato quanto pelo Kataguiri? Um dos objetivos centrais da PL é justamente retirar o poder do CONTRAN e submetê-lo ao Congresso. O projeto tramita em caráter conclusivo e, caso seja aprovado na CCJ, esse recurso vai para plenário e seguir diretamente para o Senado, e ainda tem que passar pelo Congresso e ainda tem que passar pela aprovação do presidente da República. Então, assim, são várias etapas ainda
ainda até chegar realmente à conclusão e efetivo. Acredito que vocês estão no papel de vocês de levantar o que vai ser feito, o que precisa ser feito. Mas antes da gente levantar e levar uma informação, disseminar uma informação, a gente precisa entender de fato o que é, qual que é a proposta e o que precisa, o que se quer. Sim. É uma qualidade de veículos melhor circulando na cidade. Então assim, não ficar no plano das ideias e sim realmente da ação. Sim, claro. É isso que não bate a declaração dos deputados, que é tirar o poder do CONTRAN. Está aqui no inciso 3, periodicamente conforme definição do CONTRAN. E aí no 5, em casos específicos definidos, estabelecidos no código ou em regulamentação. Quem faz regulamentação é o CONTRAN. Então ele não tira poder do CONTRAN. Mas se eles criarem um novo projeto, é uma nova regulamentação, passa a ser essa a regulamentação. Mas aí é o IC, é o que já foi falado. Não, mas aprovado. Esse é um projeto, não é o IC. A partir do momento que esse projeto passe a valer... Ele vai dar poder ao CONTRAN. Não, ele vai dar... Esse projeto passa a valer. É esse projeto que passa a valer. Então, esse projeto fala... O projeto do deputado Fausto Pinato fala que a regulamentação vai ser definida pelo CONTRAN. Periodicidade, o que for fiscalizado, vai ser definido pelo CONTRAN. Então, assim, ele não tira poder do CONTRAN. É ao contrário. O projeto original, ele dá poder ao CONTRAN. A Gabi quer falar. Não, da parte. Não. É justamente ao contrário. A gente entrevistou o Fausto, fizemos 5 perguntas na semana passada, e ele fala justamente isso, que se o Congresso não pegar para ele essa pauta, quem vai continuar decidindo é o CONTRAN. E por isso que foi criado esse projeto. Inclusive, na resolução original que está suspensa, a vistoria era a cada 2 anos. O Cezinha de Madureira, que é o relator do projeto, colocou para 5, mas no original não. O Fausto falou isso, tá gravado, tem nas nossas redes, vocês podem acompanhar. Ele tira o poder do CONTRAN e traz para o Congresso legislar sobre isso. Esse foi o grande mote. Eu faço uma sugestão aqui, Fabi. Vamos trazer o Fausto Pinato e o Cezinha de Madureira para debater com eles. O interessante seria isso, porque seria muito válido ter realmente essa troca, até para qual é a origem do projeto, qual que é a ideia inicial. Sim. E de que forma realmente eles podem compor juntos, né, Gabi? Quem está na dor e quem está aí tentando realmente criar um projeto que melhore também a qualidade dos veículos que circulam nas nossas cidades. O deputado não bate com o projeto de lei. Tá aqui na mesa, eu estou lendo. Não bate. O projeto de lei, ele dá poder ao CONTRAN. É o CONTRAN quem vai definir a periodicidade e também o inciso 5, nos casos específicos estabelecidos nesse código ou em regulamentação. Ou seja, o CONTRAN pode criar uma regulamentação para criar uma outra vistoria. Não limita. A lei ela teria que ser clara. O CONTRAN vai criar regulamentação para vistoriar isso e ponto final. Agora, quando você dá a liberdade ao CONTRAN, a declaração dele não bate com o próprio projeto de lei. Vamos ouvi-lo então, né? Vamos ouvi-lo antes da gente chegar aí e criar mais um IC, certo? Gabi, quer concluir? Eu acho que a produção tem que entrar em contato com o Fausto Pinato e colocar ele online agora, aí ao vivo. Não, então, eu ia falar pra você esperar eu fazer e eu te mandava de tarde, porque teria bastante coisa. Tá me ouvindo? A gente tá entrando em contato aqui para ver se o deputado Fausto Pinato consegue entrar online com a gente. Vamos chamar. Eu avisei ele que eu A gente faz um pequeno intervalo. Entrar ao vivo com informações de Mauá e na sequência a gente volta então com os rapazes. O que você acha, Fabi? Pode ser. A gente vai para um pequeno intervalo, aí a gente entra com as informações de Mauá. Enquanto isso, vocês mandam mensagem para o Pinato também entrar aqui ao vivo com a gente. Vamos lá. Um pequeno intervalo, a gente já volta com mais discussão, mas também com jornalismo regional, que é o diferencial da Guardiã.